Queria falar sobre igreja. Essa é uma palavra que eu compartilhei um pouco com meus 12. Eu queria completar hoje, que ela fala sobre uma igreja que não precisa ser exortada. Em líder, quantos líderes de célula nós temos aqui? Nós vamos falar um pouco sobre a visão da nossa igreja, o que é a nossa igreja. Nós vamos fazer um ato profético. Deus me deu hoje pela manhã, agora pela manhã, vindo um pouquinho antes de sair de casa. Aliás, os meus 12 viram o meu recado? Sim. Sobre o que é essa igreja, o que é essa comunidade. Aproveitar que muitos trouxeram seus papais, você vai conhecer a igreja do seu filho, né? Se você não frequenta aqui. O que é essa comunidade? É uma comunidade cristã, da linha protestante, né? Nós somos oriundos da Reforma de Martinho Lutero e prosseguimos aí diante de tantas reformas que o Senhor faz. O nosso Deus é um Deus dinâmico que vai trabalhando as gerações. E nosso Deus é um Deus de gerações. Não sei se você já ouviu a expressão Deus de Abraão. Os antigos oram assim, né? Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E é isso mesmo, a Bíblia mostra um Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, que são gerações. Então, nós damos muita importância para a questão da paternidade, damos muita importância. Irmãos, não é por falar não, eu conheço muitas igrejas, tenho muitos amigos, nasci no meio evangélico. Eu, olhando para essa comunidade, olhando meio de fora assim, né, não com a minha visão de pastor dessa igreja, mas eu olho para essa igreja e enxergo uma igreja muito saudável, ou pelo menos sempre caminhando para ser cada vez mais saudável. Por que eu falo isso? Porque eu converso com meus amigos pastores, que não estão nesse tipo de visão de discipulado, e eles reclamam muito que o pessoal não é envolvido, que o pessoal não é... Todas as coisas que eu vou abordar aqui, eles reclamam muito. E eu não sei se é minha visão de amor, não sei se eu passo um pano, não sei o que é. Tem isso também, né? É aquela coisa que é mãe, para mãe, todos os filhos são lindos, né? Talvez seja corujice minha aqui, não sei. Mas a questão é que, analisando, é uma igreja saudável, que tem muito que caminhar, lógico, temos muito, mas é uma igreja saudável. Eu vou falar por quê. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve para Timóteo, aos Tessalonicenses, que é uma igreja lá da Grécia, Tessalônica, e ele só elogia essa igreja. Até dele elogiar é uma coisa meio normal, né? Ele é apaixonado pela igreja e tal. Mas ele não só elogia, diz, eu amo, igreja maravilhosa. Ele começa a dar detalhes do porquê ele curte essa igreja. E a coisa que mais me espanta não é isso. O que me espanta é que eu, estudando e pesquisando, descobri que quando ele escreveu essa carta, essa igreja tinha 6 meses de existência. Era uma igreja recém-fundada, bebezinha de tudo. E eu falei assim, Jesus, uma igreja recém-fundada, com todas essas qualidades. Eu vou falar 3 aqui, e vou me deter na última, que é a visão da nossa igreja. Então, olha só, 1 Tessalonicenses 1,7, diz assim, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, no capítulo 1, versículo 7, da primeira, ele mandou 2 cartas, de que esses camaradas eram um exemplo. Fala para o teu irmão assim, exemplo. Quantos gostariam que a CQL fosse um exemplo para todas as igrejas do Brasil? Né? Nós temos alguns exemplos no Brasil, né? Como Batista da Lagoinha, temos alguns exemplos, muitos bons exemplos, né?
que são exemplos, são igrejas exemplares, que você olha assim e fala assim, aí está uma igreja saudável. Ah, não tem problema? Lógico que tem problema. E se você procurar, você acha. Defeitos você vai achar, mas são igrejas saudáveis, que caminham de uma forma, que são capazes de ter bênção para si mesmas e para abençoar outros ministérios. Nós já estamos começando, já tem 3 ministérios que nós já ajudamos, mas nós queremos ampliar mais ainda. Então, é uma igreja exemplar, uma igreja que serve de exemplo. E uma das coisas um dos motivos que eu vejo é que nós caminhamos sobre uma visão. E eu não tenho, acho que não tem aí, eu não pedi para os irmãos, mas Provérbios 29, 18 diz assim, onde não há revelação divina, onde não há visão, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Então, diz para o seu irmão assim, você é feliz se você tiver revelação. Então, uma igreja, uma comunidade onde há revelação, onde Deus se revela através da palavra, onde Ele se revela através de atitudes, né? Um momento como esse de adoração é cheio de revelação. Eu não sei se vocês sentem isso, um aconchego, um carinho, uma coisa... Eu estava lá quase me derretendo, né? Fiquei sabendo da vigília na sexta-feira. Quem veio na vigília sexta-feira? Como é que foi essa vigília? Uma fornalha, né? Uma fornalha. E o fogo descendo e os irmãos... a sexta-feira é para isso mesmo, para os irmãos extravasarem. É a nossa balada, né? É a hora que nós podemos ficar embriagados, né? Com o Espírito Santo, né? Aquilo que as pessoas buscam na droga, na bebida. Na sexta-feira a gente pode aqui nos deliciarmos. E quando chega no domingo nós nos reunimos aqui em família, né? Para ouvirmos o Pai. É muito, muito importante todas as reuniões, assim. Depois eu vou falar sobre isso. E eles já estavam vivendo uma vida dessa forma. Então eu vou falar 3 coisas que o apóstolo Paulo ressalta aqui, que ele chega a dizer o seguinte, não preciso exortar vocês. Quantos líderes que nós temos aqui de novo? Perdão. Quantos líderes? Quantos pais nós temos aqui? Pai. Imagina um filho, imagina uma célula, imagina um lugar que você tivesse a liderança e que você não precisasse exortar. Exortar, a palavra exortar quer dizer trazer de volta. Né? Alguns acham que exortar é dar bronca, né? Nunca, dar bronca não é exortar. Dar bronca é dar bronca, que também é importante, mas exortar é trazer de volta, ou alertar a respeito de um assunto e trazer a pessoa à razão, trazer dentro do trilho. Aquilo que está saindo fora do trilho, você traz para dentro do trilho. E o apóstolo Paulo fala assim, eu ia falar drento, né? E o apóstolo Paulo aqui está dizendo, quanto a isso, 3 coisas, eu não preciso exortar vocês, uma igreja novinha. Primeira coisa, olha isso. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 2, diz assim, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Então a primeira coisa que ele está dizendo, que não precisa exortar, para os irmãos ficarem ligados à volta de Jesus. Primeira coisa, era uma igreja que estava pronta para se encontrar com o Senhor, que é o primeiro item, que é o primeiro tópico aí. Era uma igreja que estava pronta. Então, fala para o teu irmão assim, se você for uma igreja que está pronta para a volta de Jesus, então você é uma igreja exemplar. A pergunta que eu faço, não tem um tópico aí, querido da mídia? Primeiro tópico, número 1? Não tem? Não tem? Não colocaram? Eu pedi, eu falei, os tópicos, os textos e os tópicos.
no último comunicado. Pergunta: você está pronto para receber a volta de Jesus? Se ele voltar agora, plum! Primeira coisa que acontecer, eu ia desaparecer daqui de cima. Ah, pastor, que prepotência? Não é prepotência, é certeza baseada numa promessa. Não baseada no que eu sou, no que eu faço. Baseado no que ele falou e no que eu creio. Uma igreja... Eu estava meditando hoje pela manhã sobre isso. E... sabe qual é o problema, queridos? Muitos de nós somos tão arraigados aqui na terra, que nós vivemos aqui apaixonados. Olha, irmão, deixa eu falar uma coisa. Essa terra, ela é muito bonita. Principalmente para quem tem condições de viajar para lugares bonitos, ela é muito bonita. Tem montanhas, mares, lugar de neve. Olha, muito bonito. E dependendo da sociedade que você está organizado, que você está vivendo, é legal de viver na convivência, na cidade. Mas não é um lugar definitivo. E algumas pessoas vivem aqui na terra de uma forma tão arraigada nela, que não consegue ter paixão pela volta de Jesus. E isso é um problema seríssimo para um cristão, porque o cristão, uma das características principais do verdadeiro cristão é que ele não é apaixonado por essa terra. Ele vive como se ele estivesse de partida o tempo todo. Ele até compra casa, ele até compra carro, ele até compra terreno, ele faz as coisas, mas ele não vive com coração em nada disso. Ele sabe que o tempo dele é curto aqui. Eu vejo essa realidade toda vez que eu vou fazer um ofício fúnebre, eu vejo aquele monte de gente, principalmente quando a pessoa que morreu é uma pessoa nova, as pessoas ficam assim, com aquela cara de hã? Mas passa alguns dias depois daquele velório, as pessoas esquecem e voltam novamente a olhar só para o chão. E muitos que falam que são cristãs não estão prontos para encontrar com o Senhor. Irmãos, se você viver aqui nessa terra pronto para encontrar com o Senhor, se você crê no arrebatamento, porque nós vamos ser arrebatados. Deixa eu falar uma coisa. Todo o Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, avisou que Jesus viria. Como na época de Noé, construindo a arca, disse, olha, vai haver um dilúvio. Chegou no tempo certo, veio o dilúvio. E aqueles que estavam dentro da arca foram salvos. Depois, todos os profetas escreveram sobre a vinda de Jesus, que seria o Cordeiro, que seria aquele que morreria por nós. Quando chegou há 2000 e poucos anos atrás, cravado, Jesus veio. E aí, ele anuncia que ele ia embora, ia passar um período aqui na terra, ele deixaria o Espírito Santo consolando, ensinando, e depois ele voltaria. E quando ele falou isso para os tessalonicenses, esses caras ficaram doidos, a ponto, olha só, imagina uma igreja, imagina minha equipe aqui de 12, imagina uma igreja que o líder, o pastor tem que falar, teve que chegar para eles e falar assim, menos. Sério? Porque os caras, sabe o que eles começaram a fazer? Eles começaram a vender tudo. Vender terra tal para investir e só Deus, e só missões e tal. E começaram, não trabalhar, entendeu? Começaram a querer, e realmente algumas pessoas ficam doidas mesmo. E ele deixou claro isso, que os tempos, nós não
nós não sabemos a que hora, porque Jesus viria como um ladrão. Ou seja, de surpresa. Um ladrão não avisa, né? Então, esse povo ficava assim, o tempo todo olhando para o céu, realmente esperando a volta de Jesus. E porque eles realmente esperavam a volta de Jesus, eles não tinham tempo para se envolver em confusões. Eles não tinham tempo para se meter em briguinhas entre pessoas. Eles não tinham tempo eles não ficavam enroscados na hora de ter que fazer alguma coisa, eles iam e faziam. Eles não ficavam medindo assim, não, se eu gastar muito aqui, eu vou, sei lá, se eu fizer muito, se eu der muita atenção, não, eles se preocupavam só com a volta de Jesus. Estava iminente. Sabe quando você marcou de alguém ir para sua casa, jantar na tua casa, e marcou 8 horas da noite, quando daqui 7h10, 7h20, 7h30, o seu coração já começa a bater mais forte, você começa a correr, né, para fazer melhor, para deixar tudo pronto, para a vinda da pessoa, para você recebê-la. E Jesus disse, quem a mim me recebe, recebe o Pai. Então Jesus ele virá e nos levará para a casa do Pai. Por que ele faz isso? Porque ele tem direito de fazer isso. Ele comprou todos nós pelo sangue de Jesus. Então, os jovens solteiros vivam como se nunca fossem casar. Os casados vivam de uma forma que tudo gira em torno de Deus, guiados pelos padrões de Deus. Aqueles que compram como se não comprassem, aqueles que negociam como se não negociassem, aqueles que têm como se não tivessem. Assim que é a vida do verdadeiro cristão. Por isso que algumas pessoas vivem em paz, porque é muito peso você viver com as coisas e você tem que ficar desesperado para poder manter as coisas. Assim vivem os ricos, milionários, que não têm mais amigos, porque eu cansei de me encontrar com pessoas assim, e a pessoa ficar assim, olhando para mim, e um dia eu fui visitar um primo, e uma pessoa, e aí conversamos, né, aí no final da conversa ele diz assim, mas me fala uma coisa, o que você quer? Como assim o que você quer? Eu vim aqui te ver. Eu vim aqui porque muito rico. Impressionante, irmãos. Porque eles vivem preocupados de alguém vir e tomar. Qual a intenção das pessoas? O que ela está querendo? O que ela está querendo de mim? Então vivem dessa forma, aguardando a chegada do noivo, aguardando a chegada do nosso querido. E aí, meu irmão, deixam de ser sal e luz. Então, uma igreja, Paulo fala assim, olha, quanto à vinda de Jesus, eu não preciso me preocupar com essa igreja, que é uma igreja que vive esperando a vinda de Jesus. Fala para o teu irmão assim, você vive esperando a vinda de Jesus? Ou você vive esperando a morte da bezerra? Teve uma igreja muito poderosa chamada a igreja de Éfeso, que em Apocalipse o Senhor Jesus, através das mãos do apóstolo João, ele fala assim, olha Éfeso, eu sei que você é uma igreja muito legal, vocês são uma comunidade muito boa, que ajuda as pessoas, que faz as coisas, mas eu tenho uma coisa contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. O que é abandonar o primeiro amor? Sabe aquela esposa que perdeu o amor pelo marido e que quando está quase na hora dele chegar, ela não sente aquele bater no coração mais forte. Então, o Senhor está dizendo aqui, o que o apóstolo Paulo está elogiando a igreja, é o seguinte, olha, sejam como uma esposa apaixonada que aguarda a volta do marido.
Eu fiz uma música muitos anos atrás, ela falava assim: estamos com as lâmpadas cheias, vivendo como se fosse hoje, o dia que a espera termina e vendo nosso noivo chegar. Jesus, irmão, você é um militante da igreja que já é triunfante. Caminhe para frente, não olhe o que você deixou para trás. Não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe, não olhe, não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe para trás, não olhe, não olhe, não olhe, não olhe para trás. A Bíblia diz, essa música diz assim: Cristo, nosso noivo amado, Cristo, nosso noivo amado, te esperamos com as lâmpadas cheias de tua unção. Qualquer dia a gente grava essa música aí. Irmãos, toda manhã quando eu acordo eu pergunto: é hoje? Sério, eu acordo, eu falo: bom dia, meu papaizinho, querido, amado da minha alma, que bom eu ter acordado. Eu preferia estar aí, mas o Senhor me vai dar mais uma oportunidade. Mas é hoje que o Senhor vai voltar? É hoje? Tem que ser que nem assim, criança, assim: quando nós vamos? Quando que nós vamos? É hoje? É hoje que nós vamos viajar? É hoje que nós vamos voar? É hoje que nós vamos sair pelos ares? É o povo doido, que sabe que vai embora. É um povo que, não é que espera, é um povo que sabe que vai embora. O verdadeiro cristão é aquele povo que sabe que vai embora, por isso não fica enroscado com nada dessa terra. Eu não estou dizendo que as coisas aqui não são importantes, são muito importantes, mas elas têm a sua importância, que é a importância finita, não a importância eterna, amém? Outra coisa que o apóstolo Paulo... por isso que nós aguardamos a volta, a gente anuncia a volta. Você tem sido psicólogo, chega para as pessoas e fala: porque dá ferida na alma, não sei o quê, mas não fala da volta de Jesus, você está por fora, meu filho. Porque a verdadeira igreja, ela anuncia a volta de Jesus. Porque quando Jesus voltar, irmãos, Ele vai pegar todo mundo, pessoa ferida, pessoa desferida, pessoa com dor, pessoa sem dor, pessoa com câncer, pessoa sem pernas, sem braços, né? Ele vai pegar pobre, vai pegar tudo quanto é tipo de pessoa, rico, tudo. Agora, quem vai ser levado? Aqueles que esperavam a volta dele. Então, quando você for anunciar o evangelho para a pessoa, não fica falando para a pessoa assim: que você vai ficar rico. Não, irmão, isso não é evangelho. E algumas pessoas vivem aqui e ficam fazendo coisas que desagradam a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Se você é uma pessoa apaixonada pelo planeta Terra, mais do que o céu, presta atenção aqui, presta atenção no que eu vou falar. Se você é uma pessoa mais apaixonada pelo planeta Terra do que o do céu, por que que Deus vai querer você na casa dele? Para quê? Para você ficar lá? Era mais legal lá na Terra. Lá tinha cebola. Não, pastor, mas quando a gente for para lá, a gente vai ver que é legal. Então, irmão, mas nem vai ver nada, não vai ver nada. Porque sabe como que Deus trabalha? Deus trabalha assim. Ele fala: vem comigo, porque eu sou bom. Aí, quem vai receber a terra prometida? Aqueles falam: tá bom, eu vou, porque eu confio no Senhor. Foi assim que Ele fez com Abraão. Ele falou para Abraão: sai da sua terra, da sua parentela. Ele falou: tá bom. Ele falou assim: nossa, mas aqui, mano, bem agora que eu estava com 3 passagens para Miami, para não sei para onde, Não, irmãos. Ele falou: tá bom, vamos para onde? Para um lugar que eu determinar. Ele nem falou para onde, cara. Porque a gente não sabe como vai ser o céu. Sabe que lá é rua de ouro, não sei o quê, mas não,
A questão é o seguinte: eu quero estar com Jesus. Para sempre, né? Acabou. Aonde ele estiver, vai ser bom. Onde vai ser bom. Não interessa como vai ser. Então, se você é uma pessoa que fica se estressando com as coisas da terra, saiba que Jesus vai voltar. Cristianismo, Jesus ele veio para anunciar: olha, venham comigo e aguardem a minha volta. Irmãos, duas coisas que a gente faz nessa terra: esperar a volta de Jesus e anunciar a volta de Jesus. 3, e adorar. Enquanto ele não volta, a gente já vai adorando, já vai ensaiando para quando chegar lá a gente continuar adorando. Fala para o teu irmão assim: 3 coisas você deve fazer: esperar a volta de Jesus, anunciar a volta de Jesus e adorar a Jesus. Fechou? Fechou? Fechou, você quer? Aí. Segunda coisa. Outra coisa que o apóstolo disse que não precisava exortar os tessalonicenses. Ele não precisava exortá-los ao amor fraternal. Olha só o que ele diz no capítulo 4, 9 e 10 dessa carta. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros, porque também assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, que ainda nisso abundeis cada vez mais. Você vê que interessante que ele fala assim: eu não preciso falar nada, mas eu quero dizer o seguinte: nunca é demais amar as pessoas. É isso que ele está dizendo nesse texto. Por quê, queridos? Por que ele está dizendo isso? Que não precisava. Porque essa igreja era uma igreja tão amorosa, mas tão amorosa, que o amor deles transbordava para outras igrejas, para outros lugares, para outros, como a igreja da MCI hoje, né? Eles não precisavam distribuir tanto assim, para o mundo todo, gente. É uma igreja amorosa que distribui. Irmãos, você pode ter uma palavra poderosa, um monte de coisa interessante falando, você pode falar, você pode ser uma pessoa que ajuda, que dá carona, que faz, mas se você não amar verdadeiramente, a sua falta de amor vai acabar se expressando na tua conduta, no teu olhar, na tua forma de abraçar e nos resultados. Então, os tessalonicenses, eles eram uma igreja que aguardavam a volta de Jesus, anunciavam a volta de Jesus o tempo todo: olha, vai ter um arrebatamento, vai ter arrebatamento, vai ter arrebatamento, fica olhando para o céu, não se preocupe mais com nada, arrebatamento, arrebatamento, arrebatamento. Mas também eles eram extremamente amorosos. Por quê? Porque eles anunciavam o arrebatamento. Porque eles anunciavam, porque eles tinham dó das pessoas, que sabiam que se as pessoas não se convertessem, elas ficariam no arrebatamento e sofreriam tudo que aqueles que ficarem sofrerão. E, em última instância, lago de fogo eterno, sofrimento eterno. Então o amor deles era um amor que fazia com que eles se manifestassem em todos os lugares que eles estavam. Se manifestassem avisando do arrebatamento, se manifestassem ajudando as pessoas, se manifestassem ensinando e sendo instrumentos de transformação do caráter nas pessoas, para que elas não ficassem no arrebatamento. Porque alguns costumes vão segurar. Irmãos, algumas pessoas que não abandonarem alguns costumes ficarão. Eu sei que não é uma palavra muito legal para se ouvir, mas você que está nos visitando aqui, isso aqui não é uma atividade social.
A gente, apesar de gostar um do outro, isso aqui é uma atividade, irmãos, de amor. As pessoas, elas convidam vocês, e nós convidamos, e nós estamos aqui porque fomos convidados também, porque alguém foi tomado pelo amor de Deus, de uma forma tão dramática, que nós não pudemos falar não. Foi tão forte o convite, eu me lembro, pastor Paulo, pastora Ana, aqueles meninos lá da igreja do Jacuí, que eles iam lá, metodista wesleyana, eles iam lá, aquele amor, aquele carinho, aquilo constrangia, eu ficava assim, puxa, que esses caras têm que vir aqui, eu não mereço, a gente não merece essas visitas, o que é isso? E eles vinham, e traziam violão, e cantavam, e falavam, vem, vem, vem. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Os Tessalonicenses eram uma igreja que amava. E quando você ama, querido, você intercede. Quando você ama, a pessoa, ela pisa na bola, ela peca, e aí você tem atitudes firmes e amorosas, firmes e carinhosas. Pastor, como alguém pode ser firme e carinhoso ao mesmo tempo? Então, é quando ela é tomada pelo verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro amor, ele não é quando eu falo de amor, não estou falando de bonachice, não. Aquela eu estou tentando inventar uma palavra aqui, bonachice. Tá bom, deixa tudo rolar, entendeu? Não é isso. O verdadeiro amor é aquele que olha aquilo que não está bem e traz de volta, mas traz de volta de uma forma não violenta, traz de volta de uma forma carinhosa, firme muitas vezes. Não, está errado, aqui você não pode fazer esse tipo de coisa. Mas eu te amo. Os meus filhos, falando de paternidade, né? Os meus filhos foram tratados dessa forma. Hoje eu recebi, obrigado, Cissa. Eu chamo ela de Cissa, pastora Andressa. Eu recebi aquele textão bem grande. Né? Lindo. Ela agradecendo. Né? Ela fez a menção até de um dia que eu fiz uma coisa errada lá. Que eu peguei ela pelos cabelos, né? Imagina, assim, eu quase perdendo a minha filha. Aquele desespero de pai, assim. Eu tinha prometido, quando eles nasceram, que eu ia ser um herói, que eu ia ser aquele que ia salvar mesmo. E muitas vezes você precisa salvar mesmo. Aliás, eu tive um sonho com Arão há muitos anos, que eu entrava num poço, que ele estava se afogando, que eu mergulhava até o fundo e puxava ele pelos cabelos. Então, de vez em quando, né? Mas não é regra, né? Mas eu fui sempre muito firme com os meus filhos, firme, eu usava a vara mesmo da disciplina. Mas eu trazia eles e colocava no colo e olhava nos olhos e eu entrei na vida deles, eu entrei no interior deles, e o canal foi o amor. Eles podiam estar não querendo, porque sabia que aquilo ia custar alguma coisa para eles. Mas eles sabiam que eu estava os amando mesmo. Quando eu dizia assim, não pode fazer assim. Uma pessoa de caráter, ela não faz isso. Se comporte dessa forma. Amor. O amor, ele cuida e ele é carinhoso. Então, algumas pessoas, alguns pais afastam seus filhos, ou por ser bonachões, deixar rolar tudo, e o dia que resolve tomar uma atitude, lógico que tem uma reação, não estão acostumados. O que os filhos precisam é de pais inteligentes e amorosos. Inteligentes de dizer assim, não vem com esse chaveco não. É assim, assim, assim. Você quer me ensinar? É assim, assim, assim. Faz assim. Não sei o que, não, faz assim. Não, faz assim. Paciência, né? Paciência tem muito a ver com amor. Então, eles eram tão amorosos que não precisava ninguém exortar.
Olha só, em João 13, 34 e 35 diz assim: um novo mandamento vos dou. Qual? Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se vocês se amarem uns aos outros. Fala para o teu irmão assim: a tua credencial de discípulo não é tua carteirinha, não é você cantar música evangélica, não é você falar ô glória. A tua credencial como discípulo é... Fala para o teu irmão aí o que é. Então fala para o teu irmão assim: eu te amo, querido. Querido, se nós perdermos isto, estaremos perdidos. Em Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, ou caridade, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e amor. Lá em cima ele fala amor, que é caridade, mas amor prático. E embaixo ele diz amor sentimento. Amor prático e amor sentimento. Porque o grego, ele chama de amor, para cada tipo de amor é um tipo, né? Charis, que é uma unção de carinho, de amor espiritual. E embaixo ele usa a palavra ágape, que é uma compreensão profunda, que rege todos os outros tipos de amores. O amor eros, o amor filéu, o amor storge, todos os tipos de amores, os amores que o homem tem, o ser humano tem. O ágape, o amor de Deus, ele rege todos os amores. Amém? Fala para o teu irmão assim: eu amo a igreja do Senhor Jesus. Eu amo a humanidade. Firme e graciosamente. Algumas pessoas têm dificuldades de serem firmes. Algumas pessoas são facilitadoras de coisa ruim. Algumas pessoas, alguns pais têm dificuldades de dizer não. Algumas esposas têm dificuldade de dizer não. Alguns líderes têm dificuldade de dizer não. Tem dificuldade na parte da firmeza. E outros têm problemas com a graciosidade. Algumas pessoas são firmes, mas não são graciosas. Então elas acabam sendo violentas, e elas acabam afastando as pessoas de perto delas. As pessoas sabem que a pessoa ama, as pessoas sabem que a pessoa protege, faz o bem, avisa do que está errado, mas a forma com que elas fazem isso afasta as pessoas. Não seja uma pessoa só firme, seja uma pessoa firme e graciosa. Não seja uma pessoa só graciosa, seja gracioso e firme. Assim o amor. Assim o apóstolo Paulo está elogiando os Tessalonicenses, e eu espero elogiar, espero que esse elogio que Deus tenha sobre essa igreja, eu creio que já está tendo. Porque o que eu tenho visto de demonstração de amor, de carinho, de dedicação. Algumas pessoas chegam para os irmãos da CQL e falam assim: mas por que você está... Por que você fica vindo aqui? Você não percebeu que eu te maltrato? Você não percebeu que eu já falei não várias vezes? Por que você ainda insiste comigo? Eu não vale a pena. Eu sou uma porcaria, eu sou um pecador. Eu sou uma pessoa que faz tudo errado. Você não está entendendo. Eu sou uma pessoa má. E aí nós olhamos com aquele olhar de Jesus. Ah, Senhor, perdoa. Porque ele não sabe o que faz. E nós continuamos. O perseverar, insistindo na vida das pessoas, indefinidamente, fala para o teu irmão assim, indefinidamente. Quantas vezes uma pessoa, ela tem que... qual é o limite da tentativa de abrir uma célula? Qual o limite? 4 vezes? 5? 6? 100? Quantas? 70 vezes 7? Por dia?
Então, esse é o limite do nosso amor. Irmãos, você é uma pessoa que recebeu a insistência de Deus. Até hoje você fica pisando na bola aí. Quem é aquele que pode dizer assim, esse aí não tem mais jeito? Como não tem mais jeito? Só depois que morre, acabou. Aí não adianta acender vela não, viu? Desculpa, né? A Bíblia diz isso aí. Então, ame enquanto está vivo. Você que tem papai aí vivo, pelo amor de Deus. Você que tem mãe viva, você que tem filho, você tem tio vivo. Você que tem pessoas que você ama, gasta o tempo aqui para curtir. Família de sangue. Eu quero fazer um apelo às famílias. Irmão, para com esse negócio de ficar brigando. Para. Quando a gente era pequenininho, a pastora já falou isso semana passada, não vou falar de novo. Vou falar assim. Quando a gente era pequenininho, a gente quebrava o pau, não quebrava? Quem já saiu na mão com o irmão aqui? Meu Deus do céu. Se tem uma coisa que irrita muito pai e mãe, é ver filho brigando. Por quê? Porque o pai ama todo mundo. E quando o pai ou mãe fica jogando pilha, fica jogando lenha na fogueira da briga de filho, não é ela, não é ele, é demônio isso daí. Porque uma mãe e um pai, ele procura, pelo menos o exemplo que eu tive em casa foi esse. Minha mãe, ela só ficava lá, meu Deus, coitada. Que a gente era muito briguento, o povo briguento. E a gente brigava muito mesmo, disputava bolinho, disputava milímetro no copo de Coca-Cola. Né? Ninguém fez isso aí nunca. Você pôs mais pra ela! Era um dia eu saí rolando com a minha irmã, não a Iana, a outra ideia, pastora, agora é pastora também. Saí rolando com ela, no chão, rolando mesmo, tipo um menino mesmo, brigando. Era mais velho do que eu. E saí rolando e tal. E chega uma hora que a gente rolou e ficou se socando outra. Uma hora a gente percebeu a cena que era muito ridícula. Que a gente tinha esquecido que já tinha crescido um pouco. E a gente começou a dar risada. Meu, o que vocês estão fazendo aqui brigando? Então, pelo amor de Deus, não deixe acontecer que nem aconteceu comigo, com a minha família. Teve um dia, uma época que o diabo ele começou a lançar desamor e desavença e divisão e não sei o quê. E aí começou um falar mal do outro, um falar mal do outro, um falar mal do outro, não sei o quê, né? De repente, houve um rompimento. Cada um foi para um lado. Só que tinha um problema sério, né? A gente era irmão e a gente se amava muito. E aí começou aquele processo de sofrimento. Porque a gente se ama, irmão, a gente quer estar junto, a gente tem muita coisa em comum. E aí foi uma coisa terrível, tal, até que a gente não suportou. A gente foi e pediu perdão ao outro, tal. Logo em seguida minha mãe morreu, meu pai morreu, tinha quase 90 anos. Depois de 6 meses minha mãe morreu. E aí a gente percebeu que, a gente fez um pacto, a gente não falou, até hoje não fizemos esse pacto. De assim, olha, a partir de hoje não, mas nós fizemos um pacto no nosso coração, de nunca mais brigar, de nunca mais romper, de nunca mais. Então, porque o irmão tem esse negócio, tem liberdade, né? Fala assim, o irmão acha que tem o direito de falar, não sei o que lá, falar umas coisas que não tem nada a ver, que tem a ver, mas não é para falar. Porque agora somos adultos, né? Cada um tem que ver a sua vida. Então a gente hoje, antes de falar alguma coisa, a gente fala assim, não vou falar isso. E quando algum passa da linha, o outro fica quieto, o outro fala assim, não, eu não quero brigar, não vou brigar porque é o seguinte, eu não quero passar aquilo de novo. Então, irmãos, por favor, tomem cuidado, deixa de ser criança. A igreja de Tessalônica foi elogiada porque eles eram irmãos que se amavam e se ajudavam. Se tiver que fazer alguma coisa, seu irmão ajuda mesmo no trabalho dele, ajuda avisando, arrumando emprego, indicando emprego, ajuda nas catástrofes.
Presta atenção se o teu irmão está com algum problema, para você estar ajudando. Amém? Firme e gracioso. Essa é a fórmula do amor. Firme e gracioso. E terceira coisa que o apóstolo Paulo elogia, ele disse que não precisava exortar eles a respeito das missões. Olha só o que ele diz em 1 Tessalonicenses 1:8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Olha que ele usa a mesma expressão, não preciso falar nada para vocês. Fala, quantos líderes que nós temos aqui? Isso não é um sonho, querido. Você não precisar falar para a pessoa, vai lá, faz uma visita, vai lá, abre uma célula, vai lá, ora pela pessoa, vai lá. Não, agora nós temos metas. Olha, cada pessoa vai ganhar, vai salvar, vai tirar da cachaça, das drogas, de um casamento, de uma família que está sendo destruída. Você vai ter uma meta de tirar 3 pessoas esse mês. Não precisava nada disso, porque eles mesmos sabiam o que eles tinham que fazer e eles faziam. Eles eram absolutamente missionários. Não sei se você percebeu aí que ele fala que eles se dedicavam à pregação do Evangelho perto, e eles se dedicavam à pregação do Evangelho para longe. Então ele fala assim, eu não tenho necessidade de falar nada para vocês, porque o pessoal da Macedônia e da Acaia já tem recebido a palavra que tem sido soada pela boca de vocês. Vocês têm reproduzido a palavra do Evangelho. E eu queria me deter um pouco sobre isso. Uma igreja, queridos, que não é missionária, uma igreja que não investe em missões, uma igreja que não prega o Evangelho, não é uma igreja de verdade. Ela pode falar um monte de coisa interessante, profunda, coisas espetaculares sobre os espíritos, sobre o mundo espiritual. Tem muita coisa legal na Bíblia, interessante, assim, que está mais assim para interesse como hollywoodiano. É mais a coisa assim para filme do que não estou dizendo que é inútil, estou dizendo que a gente sabe e fica sabendo, adora a Deus com mais proficuidade, a gente adora a Deus com mais clareza, né? Porém, não são essenciais. Não são essenciais. Porque o essencial mesmo é anunciar a volta de Jesus. Amém? Seremos arrebatados, amém? Quem acredita que vai ser arrebatado aqui? Então você anuncia a volta de Jesus. Você espera a volta de Jesus. E você adora a Jesus enquanto ele não volta. E é isso que esse povo fazia. E Deus nos deu a nós, CQL, essa comunidade, uma forma. Eu não estou dizendo que ela é a melhor, mas ela é a melhor para nós. Ela é a forma que nos foi dada, nos foi revelada. Porque tem isso também, viu, irmãos? A visão, a forma que nós andamos, que nós nos conduzimos, que tem sido... Aliás, irmãos, eu acredito, eu dou crédito à visão, à sanidade dessa igreja. Eu vejo assim que boa parte das coisas que nossa pregação está falando hoje, de as pessoas serem amorosas, elas aguardarem a volta de Jesus, e tudo isso, ela está muito relacionada com a forma que nós vivemos, com a eclesiologia que nós vivemos. Que é eclesiologia? É a forma dessa igreja se expressar aqui na terra. E como nós nos expressamos? Através da visão celular do governo dos 12. Então, nós temos uma forma de nos conduzir aqui. Então, eu cuido de 12 pessoas, eu e a pastora cuidamos de 12 pessoas. Esses 12 cuidam de células. Dessas células, eles tiram 12
líderes para ajudar eles a cuidar e assim por diante. E dessa forma toda a igreja, ela é pastoreada, ela é exortada, ela é acompanhada de uma forma muito mais próxima. Então uma coisa que o apóstolo Paulo ele elogia os Tessalonicenses é que era uma igreja que anunciava o evangelho, que pregava o evangelho, de casa em casa. Você vê lá no livro de Atos, você vai ver lá de casa em casa, no templo também, nas sinagogas, porque muitos rabinos aceitavam a Jesus e abriam espaço para receberem o evangelho. E eu vou falar um pouco da visão. Aproveitar que a igreja está toda reunida, né? E nós temos um pouco de tempo. Não vou me alongar muito, mas eu queria falar da visão. A visão celular, governo dos 12. O que é isso? O que é o que é eclesiologia? Né? Eclesiologia, irmãos, é a forma que uma determinada comunidade trabalha, coloca em prática, concretiza aquilo que nós pregamos na teoria. De uma forma geral, as igrejas evangélicas no Brasil, elas têm uma pregação correta, de uma forma geral, né? Com alguns desvios aqui e ali, como nós devemos também ter, né? Aí a palavra vai nos limpando conforme a gente vai estudando e meditando nela. Mas de uma forma geral, a teologia no Brasil ela é muito saudável, porque ela é uma teologia, ela tem uma boa origem. Então ela tem os holandeses que vieram para cá, que trouxeram uma visão reformada, bíblica, com estudiosos sérios, não tendenciosos, estudiosos que estudavam a Bíblia e estavam dispostos a mudar a sua opinião, não forçavam a teologia, tinham uma hermenêutica, ou seja, uma interpretação correta da palavra. Então, esses irmãos que vieram da Europa e alguns dos Estados Unidos, formaram igrejas com uma boa estrutura teológica. Então, no Brasil nós temos os batistas, os presbiterianos, os metodistas, os anglicanos não. Basicamente essas igrejas tradicionais, né, congregacional, igrejas que são sérias, que levam a sério o estudo da palavra. E por isso nós temos uma teologia muito boa. Os púlpitos da nossa nação, no geral, eles têm pregado coisas corretas. Tem falado sobre a volta de Jesus, tem um pouco menos, mas tem se referido a isso. Tem falado de muita coisa. O problema, queridos, é a eclesiologia que não foi reformada, ou que não foi restaurada. Então, o que acontece? Nós temos uma teologia boa, acreditamos num Deus triuno, acreditamos que Jesus é o único Deus, acreditamos todos nos princípios cristãos, que só existe um intermediador entre o homem e Deus, é Jesus, que o Espírito Santo foi deixado para nos iluminar e assim por diante. Cremos em tudo isso. Só que na hora, e também cremos que Jesus deu uma ordem, e ide, portanto, fazei discípulo. Se você perguntar para qualquer evangélico do Brasil, ide fazer discípulos é uma verdade, querido? Todo mundo vai dizer, sim. Aí a pergunta, você está fazendo discípulo? Aí a pessoa fala assim, como assim? No nosso pastor lá, a gente paga um salário para ele. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de nós como cristãos. Você está fazendo discípulos? Eu toco na banda. Eu trabalho na igreja, eu cuido dos carros. Não, irmãos, você está fazendo discípulos. Porque cuidar do carro a gente cuida, a gente toca, a gente limpa a igreja, a gente faz tudo. Mas você está cumprindo a única ordem que Jesus deixou antes de subir. Você vai ver lá em Mateus 29, né? Ide, portanto, pregar o evangelho. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estarei com vocês. É isso que você está fazendo? Ou você está mergulhado em coisas mirabolantes, em coisas até certas, mas você não está
aconselhando ninguém, não está ajudando ninguém, não está tirando ninguém do inferno, não está resgatando nenhuma alma, não está se comprometendo de uma forma paternal. Porque, irmãos, fala para o teu irmão assim, praticar o cristianismo necessariamente é expressar a unção do Pai. O que é um pai? Explica aí para o teu irmão, o que é um pai? Explica aí para o seu irmão, enquanto eu bebo um copo de água. Alguns podem falar assim, se for usar como referência o meu, aí é zoado, porque o meu pai a vida toda, ele sempre estava bêbado. Não, mas eu estou falando o ideal de pai. O que é um pai ideal? É aquela figura que está na família, que protege, que guarda, que cuida, que sustenta, que trabalha, que ensina a palavra, que ensina o caráter. O que é um pai? É aquele que estabiliza emocionalmente os seus filhos. Os filhos sabem e são confiantes porque sabem que tem um pai que vai segurar a bronca. Sabe que tem um pai que vai dar um jeito. Porque é um pai que fala assim, pode deixar comigo, eu resolvo. É muito gostoso um pai que fala assim. E um pai que fala assim e vai lá e resolve mesmo. E não fica protelando, não fica procrastinando. Diz que vai dar e dá. Diz que vai levar e leva. Diz que vai fazer e faz. Diz que ama a Deus e ama a Deus mesmo. Diz que serve a Deus e serve a Deus mesmo. Esse é o nosso desafio como pais. Então, essa eclesiologia nós chamamos de igreja celular no governo dos 12. Como que ela nasceu? Um pastor lá de Bogotá, ele não suportava mais ver a sua igreja enchendo, depois esvaziando, enchendo, esvaziando, porque as pessoas elas não se comprometiam com a igreja, elas não tinham esse sentimento de pertencimento, elas não buscavam santidade, quando não sentiam vontade, não tinha ninguém que cuidasse delas. E aí ele ficou sabendo que lá na Coreia tinha uma igreja de um pastor lá, que tinha uma tal de célula. E aí ele foi lá pesquisar e viu que era uma igreja que tinha milhares de pessoas, 50 mil pessoas. E como que era isso? Essa igreja, de um camarada chamado David Yong-Soo, um coreano, em Seul. Era uma igreja muito grande e esse pastor começou a ficar sobrecarregado. Teve um dia que ele estava pregando, como eu estou aqui na frente, e ele desmaiou. Desmaiou mesmo, e era estafa física. E o médico falou assim, meu filho, se você não parar, você vai morrer. Continuar nesse ritmo aí, você vai morrer. E aí ele começou a falar com Deus e Deus deu a direção para que ele convocasse os diáconos da igreja, que no mínimo aquela igreja, quem eram os líderes, quem cuidava das coisas eram os diáconos, a convocar que eles abrissem suas casas. Ele fez uma convocação, os homens a priori não levantaram as mãos, mas as esposas desses diáconos levantaram as mãos, as mulheres, para variar, sempre as irmãs que tomam a frente mesmo das coisas espirituais, infelizmente, porque o certo é o homem tomar a frente, o certo é nós homens sermos os sacerdotes, não ficar a mulher tem que arrastar o homem para a igreja, aliás, uma coisa que tem acontecido há muito tempo já, que os homens estão abandonando a sua masculinidade, estão abandonando, está faltando testosterona para esse planeta, está uma carência de testosterona nessa, e o mundo precisa de homens de verdade, homens que resolvem as coisas, homem que sai numa noite chuvosa, caindo fio para todo lado, quem resolve essas coisas é homem.
Você não vai ver mulher lá subindo em poste de madrugada, debaixo de uma tempestade. Você não vai ver entrando em esgoto para resolver problema. Então é homem que tem que... Quem resolve algumas coisas é homem. E está faltando homem. E na frente da batalha, irmãos, nós, as mulheres batalham também junto, mas nós homens que temos que estar adiante. Deus nos deu essa autoridade. Então nunca fique esperando que a sua mulher te leve para a igreja. Você que tem que levar todo mundo e a família e toda a sua família para buscar a Deus. Amém? Amém, homens? Amém? Não seja um... E aí as mulheres, aí os caras ficaram com vergonha e também levantaram a mão. E aí começou, as casas foram abertas e a igreja cresceu mais ainda, mas agora cuidada tudo. O pastor César lá de Bogotá ficou sabendo, visitou e implantou essa visão lá em Bogotá. Só que chegou uma hora, e começou a crescer também a igreja, só que chegou uma hora que ela deu uma travada. Porque o sul-americano ele é diferente do oriental. O oriental ele está acostumado a honrar. O Poyang Shu podia dizer assim, quanto à honra, não é necessário que vos ensinem nada. Porque o oriental, ele honra. Se você é um ano mais velho do que o seu companheiro, ele obedece você. Eles se preocupam quem está acima, porque é uma sociedade organizada, debaixo de muitos milênios a sobrevivência, né, fez com que eles aprendessem a ser assim. Então são pessoas que honram os seus líderes, honram os seus patrões, honram os pais, o vovô, a vovó. Então eles têm autoestima e protegem e honram mesmo. Então, no caso da visão célula, lá funcionou que nem uma luva, porque o líder, o diácono falava assim, olha, nós vamos nos reunir e tal, todo mundo vinha. Agora vocês têm que fazer uma devocional de tantas horas, nós vamos orar lá, tem um lugar onde a gente ora, então quem que vai orar? Eu. Então vocês vão orar? Não, eu não. Eles não falavam assim, você vai orar, tal hora, tal dia, e você vai lá. Sim, senhor. É assim, tranquilo. Não é que nem o brasileiro fala assim, por quê? Né? O brasileiro assim, faz isso aqui, por quê? Não tem. Eles não são assim. Então, foi embora. Uma bênção. Só que, quando ele foi aplicar isso em Bogotá, Bogotá é sul-americano. A cultura é meio parecida com a nossa. Tem algumas diferenças, mas assim, essa coisa meio tipo, marca às 9, chega às 9h30. Entendeu? Diz que vai, você liga para a pessoa e fala assim, e aí você não vai vir não? Eu falo assim, já estou chegando, o cara está chegando no banheiro para escovar o dente. Entendeu? Dá aquela embromada e vamos embora. Então é cultura sul-americana, de desleixo, de não obedecer. Se estabelece uma meta, a pessoa fala assim, e eu vou fazer nada, e faz nada. Você tá bom. Faz um voto, não cumpre. Então, assim, isso faz parte de uma cultura endemoniada, lógico. Sabe que existem culturas endemoniadas, né? Existem lugares endemoniados, culturas endemoniadas, famílias endemoniadas. Uma família que todo mundo fica socando um outro, né? Uma família que um rouba do outro. Uma família que um engana o outro. Um departamento, por exemplo, governamental, onde todo mundo... pega todo mundo, um hospital. Então, existem lugares endemoniados. Existem pessoas endemoniadas, existem culturas endemoniadas. E a cultura sul-americana, nessa parte de honra, na parte de compromisso, na parte de palavra, meu Deus. E aí, quando ele estabeleceu a visão em célula em Bogotá, na Colômbia, cresceu, mas chegou uma hora que, travou. Travou porque as pessoas... também não continuava com aquele esquema de não ter compromisso e não tinha quem tivesse supervisionando. E aí, um dia ele orando, né, falando, Senhor, o que eu faço tal? O Senhor Jesus fala assim, então, é simples, você faz igual eu fiz, pega 12. Simplesmente imitou Jesus. E aí ele pegou, daquelas pessoas que ele cuidava, ele pegou 12
casais e começou a cuidar deles de uma forma intensa. E cuidando de todas as áreas. Familiar, financeira. Então, tem porque tem pessoa que não gosta de trabalhar. Eu sei que aqui não tem ninguém que tem esse problema. Amém? Você também não conhece ninguém que tem esse problema. Quem conhece um, pelo menos, que não gosta de trabalhar aqui? Tem gente que não é muito chegada, é meio braço curto. Né? E aí, o que acontece? Uma pessoa que não gosta de trabalhar, precisa ser exortada, trazida com toda firmeza e toda graça, né? Porque senão não pode ser líder. Então, na área moral, por exemplo, eu queria fazer uma pergunta para os jovens solteiros aí, que não concordam com a corte. Só perguntar uma coisa. O que você acha, querido? Presta atenção. De eu, pastor Railinho, transgredir o padrão de que um homem casado não pode se relacionar com alguém que não seja esposa. Se eu, como seu líder, pastor, se você ficar sabendo que eu faço, se eu fizer isso, misericórdia, né? Você ficaria debaixo da minha autoridade? Sim ou não? Você ficaria debaixo da minha autoridade? Sim ou não? Porque eu estou fazendo uma transgressão de um princípio, amém? Agora, por que você acha que uma pessoa vai ficar debaixo da tua autoridade se você comete uma outra transgressão, que é lançar mão de uma pessoa que não é tua esposa? Mesmo sendo solteiro. Porque, para que eu saiba, a palavra diz que você só pode tocar de uma forma romântica em alguém que é tua mulher ou teu marido. O que você acha de você encontrar o teu pai no meio da rua, andando de mãos dadas com uma outra mulher que não é a tua mãe? Ele está cometendo uma transgressão? Sim. Agora, por que alguns aqui falam que assim, eu não concordo com esse negócio de... Irmão, corte não tem nada a ver com o relacionamento entre homem e mulher. Corte tem a ver com a forma que você é na vida. Corte tem a ver com a forma que você parafusa os parafusos das coisas que você parafusa. Corte tem a ver com a forma que você cozinha a sua comida. Corte tem a forma com que você se veste. Corte tem a ver com a forma que você fala. Corte é uma postura de gente do jeito que Deus planejou. Tem nada a ver com relacionamento. Relacionamento entre homem e mulher é uma das coisas que quem é da corte sabe fazer. É se comportar diante de uma mulher. A Bíblia diz, os homens considerem as irmãs como as outras mulheres como suas irmãs. Os homens como seus irmãos, os mais velhos como seus pais, as mulheres mais velhas como suas mães. E as mais novas, os mais novos como seus filhos. É assim que a Bíblia, esse é o padrão da Bíblia. E aí dá para conviver. E como que faz isso? Como que a gente é cuidado? Esse caráter ele só é mudado quando tem alguém cuidando. Como um pai mesmo, fala assim, ai, não faz assim. Olha, prestei atenção que você estava olhando para uma pessoa, você é doido. Como que você olha? Sério mesmo, eu tenho um costume então, você vai ter que mudar esse costume. E aí, com isso, ele formou uma equipe, e essa equipe de 12 começou a cuidar de uma forma, e a igreja cresceu, não cresce tão rápido como aqui não tem 12, não cresce, mas cresce com consistência, com qualidade. E esses que são formados são pessoas de altíssimo nível. Qualquer pessoa formada numa igreja desse tipo pode pastorear, pode fazer missões, pode ir para qualquer lugar do mundo, cumprindo aquilo que Paulo está elogiando aqui nesse terceiro tópico, que eu estou me alongando. Na visão, tem a escada do sucesso. E nós colocamos mais... A escada do sucesso, a priori, ela tinha 4 pilares. Na verdade, ela continua tendo 4 pilares, que é ganhar... Vamos lá? Ganhar, consolidar, discipular e enviar. Então, entre eles, nós colocamos mais alguns. Então, a primeira é ganhar.
É você anunciar a volta de Jesus para as pessoas. Ganhar é anunciar a volta de Jesus e se comprometer a estar acompanhando essa pessoa, que é o segundo passo, que é o... Então, no ganhar, tem vários métodos. Tem o amor maior, né? Você sair e anunciar, e tirar uma foto, e convidar. Tem o bala na agulha, tem a Aliança de Milagres. Agora a gente tem o Projeto Ore, que juntamos junto com a Aliança de Milagres. Cada um sabe o que eu estou falando, né, quem é envolvido sabe. Projeto Ore, você manda um recado lá na rede social e se compromete a estar indo na casa da pessoa, socorrer ela, ajudando. Né? Eu lancei não sei se vocês viram na rede, um esquema de vocês terem, se comprometerem a estar dando palavras, gravando uma palavra. Então, e muita gente se interessa por ser ensinado através de vídeos curtos sobre palavra. Então, coisa que hoje a tecnologia nos permite fazer. Então, você pode ganhar de várias formas. E como que você vai consolidar? Consolidar é cuidar dessas pessoas. Né? Indo, visitando, levando, estando com a pessoa, envolvendo ela na amizade, levando para casa, dando acolhimento. E essa é a parte né, mais pessoal. Agora tem uma parte mais da igreja, mais educacional, que é a Universidade da Vida. Então você leva a pessoa à Universidade da Vida. Aliás, vai ter um treinamento dia 1º, no mesmo dia que vai ter o pré-congresso, só que vai ser de manhã e à tarde. O pré-congresso vai ser à noite aqui, né, às 8, né? Então, vai ser das 9 às 5. E aí o local provavelmente vai ser na Porta da Paz, não vai ser? Vai ser ainda de novo no Marco Tomasi. Então, aí depois vocês pegam informações aí, vocês que querem um treinamento para a Universidade da Vida, para ministrar a Universidade da Vida. Então, estaremos dando aí dia 1º de setembro. Vai vir aqueles irmãos lá da Colômbia para ensinar, feras, né, os Berrios. Muito bem, a família Berrios. Universidade da Vida, que é um curso que tem os fundamentos do cristianismo. Então, lá na Universidade da Vida, você ensina o que é salvação, o que é perdão. Você vai ensinando lá o que é o sangue de Jesus, a guerra espiritual, né, como se processa a guerra espiritual e todas as coisas que são os fundamentos do cristianismo. E aí na 5ª aula tem uma aula especial que ocupa 2 dias, é intensa, é um intensivão, né? É uma espécie de recapitulação de tudo que foi dado. Depois tem mais 4 aulas que são, e aí nessa intensivão que a gente chama de encontro com Deus, é uma unção tremenda, né? A pessoa é liberta de um monte de tranqueira que tem na vida dela. Aliás, eu convido para todos que não fizeram a Universidade da Vida, fazerem e se inscreverem para o próximo que vai acontecer, eu acho que em novembro, se eu não me engano. Outubro ou novembro? Outubro. Depois tem o outro passo, que é o discipular, que aí a pessoa vai para a capacitação destino, que é um curso para a pessoa poder ajudar na célula. Né? Ela pode começar ajudando na célula e depois ela vai dirigir uma célula conforme ela for se desenvolvendo. Essa é a visão. E depois, quando a pessoa estiver pronta, ela pode abrir uma célula. Então, ela é treinada no capacitação destino e aí ela pode agora dirigir uma célula. O que ela faz na célula? Ela abre a casa dela ou a casa de alguém e convida as pessoas para ouvir o quê? Que Jesus vai voltar. E que para a pessoa subir, ela precisa ter algumas coisas. Ela precisa fazer alguma coisa, precisa ser algumas coisas. É isso daí. E adorar o Senhor. E aprender a ser cristão. E mudar o caráter. Assim, na célula. E da célula é convidada para vir aqui, a gente fazer essa festa. É assim que funciona. Essa é a visão. Se você ama a visão... Quantos são da CQL aqui? Então... quantos de vocês têm o livro ABC das Células?
Perdão, ABC da Visão. Tem o Manual das Células, ABC da Visão. Quantos tem esse livro? Então, é o seguinte, então é a minoria. Essa palavra que eu estou falando aqui, ela se torna eficaz se você procurar adquirir. É um livrinho pequeno, custa quanto? R$15. E ele conta toda essa história que eu estou contando, mas de uma forma muito mais profunda, né? Do começo, tudo, e os passos para você estar inserido na visão dessa igreja. Esta é a forma com que nós nos expressamos como igreja, ou seja, essa é a nossa eclesiologia, essa é a nossa eclesiologia, a forma de que nós somos igrejas é dessa forma. Ela é certa e a outra está errada? Não, irmãos. As outras eclesiologias estão certas se elas ganham, se elas salvam pessoas, se elas ajudam pessoas, também está certo. Mas essa é a forma que Deus nos deu. E nós somos fiéis a essa forma. E nós procuramos sempre estar conectados, indo em congressos e estando junto com os irmãos que estão nessa mesma visão. É uma forma que nós somos e nós conectamos. E eu queria agradecer a Deus, porque quanto a isso, para muitos eu não preciso exortar também, que muitos já são inseridos. Quantos aqui vão para Bogotá em janeiro? Olha isso. Isso é demais, irmãos. Tem uns irmãos que nunca nem saíram do Capuava e pegam um avião com 6 horas de viagem. Isso aí, o que é isso? Aí, ó. Isso é amor, irmão. Isso aí é pessoas que caiu a ficha da visão. Tem gente que passa o ano todo planejando para poder ir, para poder pegar, né, para poder chegar lá. Alguns vão para comprar perfume, né? Mas, e é barato mesmo, é impressionante. Por isso que essa igreja é tão cheirosa, né? Que o pessoal compra o ano todo, né? Fica tudo cheiroso. Mas muitos aqui investem pesado mesmo para poder ser treinados por eles que são os humanos que, né? Eu não perco uma. E eu agradeço a Deus porque tem muita gente aqui que entendeu a visão, que é fiel. Irmãos, eu sou suspeito, sou apaixonado, irmãos, por essa visão. É uma visão, é uma eclesiologia que ela não é fácil mesmo, porque lida, como eu disse, né? Como que você vai poder ter discípulos se você não tem exemplo? Então, aquilo que é cobrado dos pastores nas igrejas que estão aqui em cima, nessa visão é cobrada de todos. Todos têm que ter responsabilidade, porque todos somos cristãos. A minha posição aqui é de coordenação só, de ser o pai, aquele cara que administra, que responde, que assina judicialmente pela igreja, essas coisas, mas cristianismo, todos nós temos a incumbência de ser cristãos, né? O fato de um cara ser, então, se fosse assim, né, só pastor subiria, só pastor iria para o céu, né? Então, isso não é realidade. Mas muitos encaram assim, porque foram ensinados errado, né? Então aqui todo mundo se compromete. Quantos aqui são comprometidos? Profundamente comprometidos com Deus. E quantos estão caminhando para ser comprometidos aqui? Então é assim, você que está nos visitando, essa é a CQL. Por isso, que de vez em quando, você acha estranho que o seu filho, a sua filha, ou o seu parente, fica indo em parece de uma forma excessiva. Porque assim, deixa eu só dar só um recadinho. Na verdade, nós nos dedicamos àquilo que somos apaixonados. Sim ou não? Não tem cara que abandona a esposa, abandona a família porque se apaixonou por outra mulher? Então, esse tipo de loucura a gente comete, mas não com coisa errada. A gente começa a loucura buscando a Deus. Você entende o que eu estou falando? Então, algumas pessoas são tão apaixonadas por Deus que elas se dedicam dessa forma total a Deus. Alguns são apaixonados pela cocaína. Alguns são apaixonados pelo crack. Outros são apaixonados pela bebida. Outros são apaixonados por imoralidade, por prostituição. Nós aqui somos apaixonados por Jesus. A gente se dedica a Jesus. Eu acho que é um pouco melhor, não é?
Pouco? Não, é muito melhor. Porque Jesus, ele nos ensina a ser bons filhos, bons maridos, bons pais, bons profissionais, bons cidadãos. Tem alguns aqui, ainda são corintianos aqui, mas a gente está trabalhando nisso. Está tentando libertá-los, né, desse problema. Você vê como que um pastor sofre, né? Brincadeira. Aqui, a minha equipe inteira quase é de corintiano, irmão. Você não sabe, vocês não estão entendendo. A reunião, o papo é assim, é nós, sei o que lá. Vai, né? Vai, pastor. Vai, pastor. Vai, Ezequiel. Amém. Vamos orar? Senhor Jesus, nós agradecemos, Pai, por essa palavra. Queremos ser como a igreja de Tessalônica, Senhor, que não havia necessidade de serem exortados a se amarem, não havia necessidade de eles serem exortados a anunciar a volta de Jesus ou de esperar. Eles eram absolutamente arraigados no céu, porque eles não eram arraigados na terra, eles aguardavam a Tua volta, Senhor. Aguardar a Tua volta é um sinal de desapego dessa terra. Nós agradecemos, Senhor, porque essa igreja está caminhando nessa direção. E também eram apaixonados pelas missões. Missões transculturais e missões urbanas, como nós temos realizado aqui, na Paraíba e daqui a algum tempo na Europa também. Nós agradecemos, Senhor, porque tanto Judeia, Samaria e nos confins da terra, a Tua palavra tem sido anunciada através desse ministério. Ainda não é da forma que gostaríamos, Senhor. Portanto, Pai, nós pedimos que Você esteja mandando recursos, Senhor, tanto de homens e mulheres que queiram mesmo, e que estejam dispostos a fazer Sua obra, e de se instalarem em outros lugares, Senhor, e trabalharem e anunciarem o Teu Evangelho, como também de recursos para enviar, para no começo essas pessoas poderem serem ajudadas. Senhor, nós agradecemos por tudo que foi conquistado até aqui. E pedimos, Pai, que o Senhor esteja nesse dia, na vida dos Teus servos, nos lares onde eles estarão sendo, se congratulando pela vida dos seus pais. Papai, que essa visão de paternidade, que é o principal da igreja celular, esteja também, Senhor, sendo praticada dentro das casas. O marido como líder, a esposa como Timóteo e os filhos como os que participam da célula. Porque cada casa é uma igreja e cada líder é um pastor. E assim, Senhor, caminharemos até a Sua volta. Que sabemos que é breve, Pai. Pelo menos para mim, eu sei que é breve. E para que os Teus servos possam viver de uma forma digna. E sendo exemplo de amor, exemplo de espera e exemplo de missões. Nós agradecemos, Senhor, porque essa igreja tem caminhado nessa direção. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.